Boa noite, irmãos. Graça e paz. Bem? Essa noite nós vamos falar um pouco sobre ansiedade. E o título vai ser Uma Viva Esperança em Tempos de Crise. O assunto mais abordado hoje em dia nas ruas do nosso país, mais falado, mais comentado tem sido crise. É o que mais se ouve falar. E esse tema tem atingido a todos, de diferentes graus de preocupação. Uns mais, outros menos, mas todos temos sido afligidos. E, de alguma maneira, nos tornamos ansiosos pelo contexto em que vivemos. E nós vemos que Jesus, quando estava orando a respeito dos seus discípulos, ele pediu a Deus que não tirasse os seus discípulos do mundo, mas que os livrasse do mal, e que o Senhor estivesse dando continuidade à sua obra, os santificando através da sua palavra. E nós vemos que esse assunto, tudo isso que tem nos envolvido de alguma maneira, nos trazendo esse sentimento de ansiedade, de estarmos vivendo momentos de incerteza, nós vemos que o contexto é um contexto muito difícil de ser analisado e de nós olharmos e termos uma certeza daquilo que estará acontecendo no nosso dia de amanhã. E nós vemos que nós vivemos em meio a esse contexto, que ele é um contexto envolto em um mundo de pecados, e as suas consequências têm aumentado em muito o nível de ansiedade e tristeza no coração das pessoas, os tornando pessoas angustiadas. E esse é o contexto em que vivemos no nosso país. E muitas das perguntas e dúvidas que ouvimos por aí, a maioria delas são perguntas existenciais. Como sobreviveremos? Como estaremos suprindo as nossas necessidades? E o Senhor Jesus, ele já falava a respeito disso em Mateus 6, dizendo que Deus sabe das necessidades que nós temos. O que comer, o que beber e o que vestir. Mas o que é fato é que, na maioria dos momentos, nós ficamos em dúvidas a respeito dessas coisas básicas que precisamos. E isso, para nós cristãos, não é saudável. Isso é algo que é ruim, é algo que nos aflige. Muitas vezes nós não nos preocupamos apenas com as nossas próprias vidas, mas nos preocupamos com as vidas das pessoas que estão à nossa volta. Quando nós começamos a olhar o nosso próximo, as necessidades que eles têm, isso demonstra que nós temos um coração sensibilizado, e nós nos sensibilizamos com a situação das pessoas, entendendo que são pessoas como nós e precisam ter as suas necessidades básicas sanadas. Eles precisam ter as suas necessidades supridas. E em todas as respostas, quando nós procuramos na palavra de Deus, quando nós refletimos na palavra, e quando encontramos uma resposta que vai suprir a nossa expectativa quanto a isso, nós entendemos que nós precisamos ter a necessidade de conhecer a Deus e esperar dele toda a providência necessária. Eu tenho certeza que cada um que aqui está já passou ou está passando por algum momento de dificuldade, por alguma crise, seja ela financeira, seja ela existencial, seja de qualquer âmbito. Mas nós temos que ter a certeza de que quando nós passamos por essas dificuldades,
quando estamos do outro lado e analisamos, nós vemos que Deus tem um propósito e tem um cuidado para cada um de nós nos momentos de crise. As crises que sobrevêm sobre nós são para nos fortalecer, são para nos mostrar que Ele está próximo de nós, que Ele cuida de nós, e nós somos fortalecidos e encorajados em meio às crises. E o texto que nós vamos analisar agora nos traz uma reflexão nesse sentido, de uma esperança viva em meio às crises. Convido os irmãos a abrir suas Bíblias na carta de 1 Pedro, epístola de 1 Pedro, capítulo 1. Primeira Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Betina, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, e a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmada o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que nelas estava ao dar de antemão testemunho sobre o sofrimento referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiram. A eles foi revelada que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam percrustar. O que Pedro está trazendo para esse povo é uma esperança, motivação e adoração na vida e nos lábios de um povo que está sendo afligido, de um povo que está sendo perseguido, e um povo que tiveram suas vidas roubadas, os seus bens roubados e deixados para trás. Esses homens passaram por um período de perseguição, onde o Império Romano chega em Jerusalém e toma a cidade e começa a perseguição em matar os cristãos.
Esses homens que não querem ter as suas vidas ceifadas, então eles fogem para o norte do país e vão para uma região chamada Ásia Menor, Ponto, Betina, Galácia e Ásia e Capadócia. Esses homens, eles estão desanimados, estão desamparados, estão em um lugar sem ter um conhecimento da região. Eles não conhecem as pessoas que lá estão. Eles não têm emprego, eles não têm dinheiro, eles não têm casa, eles não têm uma moradia fixa. Esses homens são chamados por Pedro eleitos, que o significado grego electos, e diz que Deus decidiu amar como os filhos, aqueles cujo Cristo veio morrer em seu lugar. E Pedro está dizendo: fui enviado para lhes trazer esperança em meio à situação em que vocês estão vivendo. E essa situação é de forasteiro. E forasteiro significa aquele que vive fora de sua casa, que vive peregrinando fora do seu lugar de origem. Esses homens estão em um lugar onde eles não conhecem. Eles não têm como produzir o seu sustento. Eles estão fora do conforto do seu lar. Eles estão fora do seu âmbito de amizades. Eles estão fora do seu âmbito de relacionamento com pessoas. Agora, eles estão como forasteiros e estrangeiros em uma terra distante. E são afligidos por esse povo. São roubados por esse povo. Porque muitos deles trabalham e não recebem as suas diárias. E quando são ameaçados, quando eles falam de alguma maneira em receber os seus salários, então os seus senhores dizem que irão levá-los a julgamento, ou entregarão eles às autoridades, e esses homens, como cristãos, serão mortos. Esses homens estão vivendo em lugares, em regiões, que são chamadas de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Betina. Não são cidades, são regiões. E existem muitas cidades onde esses homens estão espalhados. E esses cristãos estão com o sentimento de terem sido roubados. Eles estão com aquele sentimento de, quando alguém chega, ele tira algo de valor. Você fica com um sentimento de vazio. Você fica com um sentimento de tristeza. Você fica com um sentimento de revolta, porque lhe tiraram algo valioso. É esse o sentimento que esses homens estão tendo. Tiraram deles tudo aquilo que eles tinham. Eles estavam sem ter meios para a sua subsistência. E Pedro vem dizendo: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O ser humano, quando está passando por algum tipo de dificuldade, o primeiro sentimento que ele tem em seu coração é de dúvida. É colocar dúvida sobre a sabedoria de Deus. É pensar da seguinte maneira: será que Deus sabe o que está fazendo? Será que era a hora? Eu me dediquei tanto a esse emprego e fui mandado embora justo agora. Será que Deus realmente sabe o que está fazendo? Será que Deus realmente sabe aquilo que eu necessito? Aquilo que eu preciso? Será que Deus sabe quantas contas eu tenho e agora como que eu vou fazer? Esse é o primeiro sentimento que o ser humano tem quando está passando por algum tipo de dificuldade. A primeira coisa é nós colocarmos em dúvida a soberania e a sabedoria de Deus. É muitas vezes, quando nós começamos a pensar dessa maneira, é começarmos a valorizar o eu mesmo e olhar para Deus como se Deus estivesse diminuindo diante das minhas necessidades, diante das minhas incertezas. E eu
me sentisse no direito de questionar a bondade de Deus. E Pedro está olhando para esse povo com esse tipo de sentimento. E ele está escrevendo para eles e dizendo: antes de tudo, Deus é bom. Antes de qualquer dificuldade que você esteja passando, antes de qualquer pensamento que você esteja pensando, algo de ruim que esteja passando no seu coração, lembre-se, Deus é bom. E ele chama Deus de bendito, como um ato de enobrecer o fato de ele ser bom. Ele começa dizendo: porque é o bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esses homens eram homens cristãos, ouviram um dia falar da palavra de Cristo, ouviram falar do nosso Senhor Jesus Cristo, e por isso agora estavam sendo perseguidos, por causa do nome de Cristo, por causa da fé que eles proclamavam. Havia perseguição sobre esses homens. Mas, em meio a tudo isso, eles começam a pensar se realmente isso foi algo bom na vida deles. Se foi uma decisão saudável que tomaram. E começam a surgir os questionamentos. E Pedro vem lembrando esses homens de que Deus é bom. E Pedro começa a enumerar feitos graciosos de Deus. O favor que Deus fez por cada um deles. Da mesma maneira que Deus tem favorecido a nós. Ele começa a falar, lembrando esses homens, aonde estava a fonte da alegria e da esperança deles. Ele diz, na misericórdia de Deus. Ele está lembrando esses homens de que Deus é um Deus bom, é um Deus gracioso e é um Deus misericordioso. Ele está lembrando esses homens, lembram daquele Jesus a qual vocês ouviram falar, desse Jesus ao qual vocês são perseguidos. Esse Deus é o Pai dele. E esse Deus é bom, porque Ele mandou o seu Filho para morrer no seu lugar. Ele mandou o seu Filho para que você pudesse ser salvo. Ele te resgatou da morte. Ele te deu vida, e Ele te deu um motivo para ter esperança. A misericórdia, segundo Pedro, ela tem que ser medida a partir daquilo que é maior. Ele diz da misericórdia que tratou o nosso maior problema. Ele está falando que Deus já resolveu o nosso maior problema. O nosso maior problema é a morte. E Jesus já venceu a morte por nós. Pedro está lembrando esses homens que eles tinham algo de bom para se sentirem alegres. Eles tinham motivos para sentir esperança. Eles tinham motivos para glorificar a Deus, porque Ele já tinha vencido o seu maior problema, a morte. E ele fala que Ele tratou desse problema nos regenerando. Gerar de novo é um sentimento que, quando Deus nos encontra, Ele decide nos amar, e Ele vem até nós, Ele gera em nós um sentimento de fé, onde nós podemos crer nele. É uma disposição no nosso coração, através do Espírito Santo. E sem essa disposição que Deus coloca em nosso coração, nós jamais o escolheríamos. Nós jamais queríamos nos chegar a Deus. A Bíblia diz que nós somos seres caídos. Paulo diz que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E o pecado, a sua causa, a sua concupiscência, nos leva a pecar e nos afastar de Deus. E Pedro diz que, pela sua misericórdia, nos dá a possibilidade de vida. Ele está nos dando uma
essência de vida para que nós possamos ter esperança. Regenerar é quando Deus coloca essa essência de vida em nosso coração. E através disso, nós cremos e nos dispomos a segui-lo. Por isso, nós temos uma nova esperança. Uma esperança já não mais de morte, mas uma esperança de vida. Uma esperança que está guardada no seio de Deus, está guardada no céu, uma esperança que nos fortalece. E essa esperança é uma esperança de vida que está intimamente ligada com o conceito de ressurreição. E Pedro diz, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A esperança foi conquistada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Nós éramos alguém que não tínhamos esperança alguma de vida. Não existe ninguém bom o suficiente para agradar a Deus. É somente pelos atos graciosos de Cristo, pela obra redentora de Cristo na cruz do Calvário, que nós podemos alcançar vida. E termos então uma viva esperança de um dia sermos resgatados por Ele e irmos morar no céu com Ele. E por isso recebemos uma herança. Somos feitos herdeiros de Deus em Cristo Jesus, conforme no versículo 4 ele está dizendo. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Pedro está lembrando a esses homens, vocês estão preocupados com aquilo que vocês deixaram para trás? Vocês estão preocupados com aquilo que o Império Romano tirou de vocês? Vocês estão preocupados com a perseguição com os judeus que não entendem o cristianismo está causando a vocês? Pelas aflições que vocês estão sofrendo? Pelas necessidades que vocês estão sofrendo? Esse sentimento que vocês estão tendo de perder tudo, de não ter nada. Lembre-se, Deus vos deu uma herança. Ele vos deu uma herança. E essa herança não pode ser corrompida. Essa herança não pode ser roubada. Essa herança não vai se deteriorizar. Essa herança não pode ser maculada. Essa herança não pode ser medida. É imarcessível. E está num lugar onde só Deus tem acesso. Está guardada no céu. Esses homens têm motivos para se sentirem alegres, para se sentirem esperançosos. Ele está falando que essa herança não pode ser tirada deles, que está no lugar onde está preparado para cada um de nós, para vivermos com Ele. Por isso podemos ter esperança. O consolo que Pedro trazia para aquele povo era algo que vinha da misericórdia de Deus. É algo que jamais nós podemos perder de vista. Ele diz que somos guardados pelo poder de Deus, e isto mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. É aquela salvação que vai nos levar para o céu. E nós, que estamos aqui, não podemos nos esquecer dessas promessas. Não podemos esquecer daquilo que Deus fez por cada um de nós. Passamos por necessidades, passamos por dificuldades, passamos por aflições. Mas temos que lembrar que essa herança também é nossa. É uma herança que Deus tem reservado para nós. Se estamos vivos, se estamos de pé, se temos a oportunidade de adorar a Deus,
se nós temos alguma esperança, alguma força para lutar, essa esperança é Cristo Jesus. E nós temos muitas dificuldades, temos muitas opressões, temos muitas lutas, e muitas delas contra o maligno, que tenta nos tirar da presença de Deus, da nossa vida de fidelidade, de piedade na presença de Deus. Através da fé que Ele nos deu, nós podemos nos manter firmes, nós podemos nos manter alegres, nós podemos nos manter esperançosos. Deus não deixou de ser o nosso Senhor. Ele vai nos sustentar, Ele vai suprir as nossas necessidades. Foi Ele quem nos elegeu, foi Ele que nos escolheu. E Ele nos escolheu para que nós tivéssemos uma vida, e vida em abundância. Não foi para que nós estivéssemos murmurando, para que nós estivéssemos desfalecendo no caminho, mas foi para que nós nos mantêssemos firmes. É Ele que vai nos levar até o fim, para aquilo que está nos reservado. No versículo 6 ele diz: nisso exultai, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Ele está falando que as dificuldades vêm, a dor vem, a falta de dinheiro vem, o desemprego vem, mas nós temos motivos para exultar, para glorificar, porque isso tudo é passageiro, é por breve tempo, não é algo que vai durar muito. Ele fala, por um breve tempo sejais contristados, por várias provações. Ele está dizendo que nós não teremos somente momentos de alegria. Não quer dizer que nós estaremos sempre por cima, que estaremos sempre tranquilos, mas que seremos provados, que seremos contristados por aquilo que está nos ferindo, nos afligindo, mas que nós devemos exultar. Pedro está dizendo, olha, vocês exultem, embora no presente, por breve tempo sejais contristados. Sermos cristãos, sermos espirituais em meio à crise, é nós não tirarmos os olhos de Deus, é nós nos mantermos firmes. Pedro está tirando o olho desses homens das dificuldades, dos problemas que eles tinham, de tudo aquilo que eles estavam enfrentando de ruim, e trazendo os olhos deles para Deus, que era a viva esperança que eles tinham. Eles deveriam confiar naquele que os chamou, naquele que os salvou, Cristo Jesus. Era isso que Pedro estava esperando desses homens, que eles se mantessem firmes, porque quando nós tiramos os olhos de Cristo, quando nós perdemos o nosso foco, quando começamos a olhar para as dificuldades, quando começamos a olhar para aquilo que nos está afligindo, a tendência é que nós começamos a enfraquecer. A tendência é que nós começamos a desfalecer, a desacreditar, achar que não existe uma saída, achar que não vai ter como nós sairmos daquela determinada situação. Mas quando mantemos os nossos olhos fixos em Cristo, temos a certeza que aquilo é passageiro, que sempre existe uma luz no final do túnel. Por mais que o choro dure uma noite, a alegria vem pela manhã. A necessidade não está naquilo que planejamos, mas nos propósitos do Senhor. E muitas vezes nós não entendemos. Muitas vezes nós queremos algo para nós, mas não é aquilo que Deus espera de nós. Os propósitos de Deus para nós são escuros,
mas é algo de melhor que Deus prepara para cada um de nós. No versículo 7 ele vai falar: para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ele está trazendo a figura de um ourives, que está apurando o ouro, está colocando o ouro em alta temperatura, para que possa estar se tirando a impureza e sobre somente o metal precioso, puro, o ouro. Ele está dizendo que estamos vivendo num tempo difícil, mas é Deus que está nos provando no fogo para retirar as impurezas, para que possamos estar nos tornando bens preciosos. E quando nós começamos a olhar à nossa volta, quando começamos a analisar as perguntas que ouvimos, entendemos que estamos vivendo em um tempo onde o país busca por esperança. As pessoas buscam algo para se agarrar, para ter uma esperança. Alguns buscam na melhora da economia, outros em uma mudança política. E nós esperamos melhorias na questão social, na saúde, na educação. E começamos a olhar para o nosso país, que está vivendo em caos. Onde a saúde é um caos. Onde a economia está um caos. Onde a educação não é das boas. Onde tudo parece estar sem ter um rumo certo. Onde tudo vive por um caos necessário. E as pessoas estão buscando esperança. Passamos por um número alarmante de desempregados. E quando nós olhamos uma nação, 1 milhão de desempregados, nós começamos a entender o sentido da crise. Nós começamos a entender o sentimento das pessoas de desesperança. Nós entendemos que as pessoas estão precisando se agarrar em uma esperança viva. Algo que realmente lhes restaure a esperança. Algo para se agarrar. E afinal, de que maneira nós enfrentamos tudo isso? Nós como igreja, como passamos por tudo isso? Porque nós não estamos imunes aos problemas do mundo. Não estamos imunes à crise. Não estamos imunes a esses tipos de pensamentos. A questão é, como nós enfrentaremos esse momento? Como passaremos por isso? Como incrédulos? Ou vamos, diante de tudo isso, manter a nossa confiança, a nossa esperança viva em Deus que cuida de nós? Porque somente assim nós iremos poder ter condições de conduzir outros a conhecer esse Deus. Um Deus maravilhoso, um Deus que cuida, um Deus que dá esperança, um Deus que supre a necessidade dos seus. Pedro diz, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Exatamente essas palavras os profetas do Antigo Testamento anunciaram. Os antigos falavam a respeito da vinda de Cristo, a quais esses homens estavam ouvindo, a quais esses homens estavam seguindo. Falavam da graça e da salvação a qual nós experimentamos agora. E como igreja temos o ministério de anunciar o Evangelho, de anunciar as boas novas, algo tão maravilhoso que os próprios anjos queriam anunciar. Anunciar que Cristo vive e que Ele traz esperança.
e nos tornarmos alguém diferente em meio à crise. Alguém que as pessoas possam olhar e dizer, eu quero essa esperança para mim. Eu quero confiar como este homem, como esta mulher confia. O versículo 13, ele diz, por isso, cingindo os vossos entendimentos, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida, na revelação de Jesus Cristo. E no versículo 16, final, ele diz, sede santos, porque eu sou santo. Nós, como igreja, estamos vivendo em um mundo cheio de caos, cheio de dúvidas. Um povo desanimado, um povo desesperançoso. Nós estamos passando para eles. E quando essas aflições nos vêm, o que nós estamos transmitindo? Estamos tratando igual as outras pessoas, murmurando, maldizendo, dando mau testemunho? Ou será que estamos testemunhando a graça de Deus? Testemunhando aquilo que Deus tem de bom? Eu posso perder a minha esperança nos homens. Eu posso perder a minha esperança na política. Eu posso perder a minha esperança nesse sistema tão mal, corrompido e maligno. Mas eu não posso perder a minha esperança em Deus. Eu não posso perder o meu foco, que é Cristo Jesus. E o que eu posso dizer nessa noite? Não sei qual o problema que você tem passado. Não sei aquilo que tem te afligido. Não sei qual circunstância tem chegado até você. Mas não desanime. Não ceda. Não se sinta aflito. Lembre-se que Cristo vive. E Ele vive para que você tenha esperança. E Deus conhece a sua necessidade. Não estejais aflitos por aquilo que tem de comer, de beber ou de vestir. Deus sabe que você precisa. E Ele suprirá a sua necessidade.